A Casa do Dragão, apesar de ser um deleite para quem curte fantasia e história medieval com seus dragões em alta definição, de grande orçamento, também é bastante melancólico e trágico, pois para quem conhece e já assistiu Game of Thrones sabe, além de ter lido os livros, que a Dança dos Dragões, além de ser a queda do Império Targaryen, é também sobre as extinções dessas majestosas criaturas. E a Casa do Dragão talvez traga a melhor representação audiovisual que já vimos na cultura pop, com os dragões com personalidade, peso, com designs diferentes, cada um trazendo uma nova visão única dessas criaturas. Então você acaba sentindo ainda mais o seu pesar, a sua partida, porque cada um é único. Nessas 2 temporadas e 2 episódios nós já vimos vários dragões partirem, o último foi Vermax, no episódio anterior, o primeiro da 3ª temporada, o dragão de Jace, e vários deles trazem algo em comum quando morrem, pois os dragões de Game of Thrones, de A Casa do Dragão, são talvez as grandes vítimas, não somente dessa guerra, mas das guerras que temos escritas aí por Martin, que são, em suma, um símbolo da ganância, do egoísmo, da arrogância humana, especialmente, claro, a casa Targaryen. Os dragões são mágicos e extremamente inteligentes, apesar de não falarem, não terem telepatia, como em outras obras, afinal Martin faz uma alta fantasia mais calcada na realidade do que realmente extrapolar os limites, como nós vemos em Harry Potter ou Senhor dos Anéis, mas os dragões não deixam de ser criaturas muito sábias de sua própria maneira, assim como alguns animais são, por exemplo. Como nós vimos nesse episódio, Jace prende a sua mãe e, cheio de orgulho e arrogância, parte para a guerra achando que ele já está pronto, como ele mesmo diz, já pode resolver o embate, e o seu dragão acaba sendo somente um objeto nisso tudo que ele acha que pode usar para dominar e botar medo nos outros. A queda de Jace e a queda de Vermax, que acaba sendo vítima disso, é um grande símbolo, como já vimos outras vezes, dessa irresponsabilidade humana que acaba levando junto as suas montarias. Os dragões aqui acabam servindo bastante como um símbolo, um objeto de dominação, poder e status que vem desde a conquista de Westeros por Aegon o Conquistador, usando aí o lendário Balerion para isso. Me faz lembrar uma das cenas finais de Game of Thrones, em que Drogon derrete o Trono de Ferro enquanto encara Jon Snow. Muita gente usou isso de meme para dizer um dragão especialista em política internacional, mas eu acho que isso representa bem a sua inteligência e compreensão do que está acontecendo, perdendo não somente os seus companheiros, seus irmãos, mas a humana que ele amava, a Daenerys, que acaba ficando sedenta por poder e também uma tirana como ela mesma jurava combater. O egoísmo e a irresponsabilidade humanas levam à ruína da própria espécie, mas também dos dragões dentro disso. Porém, mesmo nesse verdadeiro massacre Targaryen, que é a Dança dos Dragões, 4 dragões sobrevivem ao que nós vemos no livro, então cola aí no vídeo que eu vou contar para vocês quais são eles. O primeiro é o mais misterioso, que é o canibal, que carrega esse nome de maneira bem literal e óbvia, pois ele se alimenta de carcaças de outros dragões mortos e pequenos dragõezinhos, ou seja, nunca foi domado e ninguém realmente ousou fazê-lo devido à natureza e fama dessa fera. Ele não é mais visto depois da Dança dos Dragões, mas algumas teorias dizem que ele fugiu para a ilha de Skagos. Dragões podem viver centenas de anos, alguns dizem que Balerion tinha mais de 500 anos após a sua morte, um raro felizardo que pôde partir de modo natural. Então, caso nada tenha acontecido, o canibal provavelmente ainda está vivo durante os eventos de As Crônicas de Gelo e Fogo, que são a adaptação da série Game of Thrones. Vale lembrar que Martin vai lançar um 2º volume de Fogo e Sangue retratando o que acontece entre o governo de Aegon III, que é o final da Dança dos Dragões, até a rebelião de Robert, que dá início aos eventos de uma Crônica de Gelo e Fogo, então provavelmente algum desses dragões podem ter seu destino representado lá. Outro dos dragões que sobrevive à Dança dos Dragões é Silverwing, ou Asa Prata, que foi o primeiro dragão da rainha Alysanne Targaryen. Durante a Dança dos Dragões ele é domado por uma das sementes de dragão no desespero de Rhaenyra para conseguir botar mais medo nos verdes, mas após a morte de Ulfil Branco, ele foge e nunca mais é visto. Caso nada tenha acontecido a ele, provavelmente ele é o dragão mais famoso dos que sobreviveram, então tem grandes chances do Martin dar um destino a ele em Fogo e Sangue 2, mas caso contrário, ele também estaria vivo nos eventos de Game of Thrones, em algum lugar escondido e esperamos em paz.
Agora vem dois dragões muito interessantes, que são o Manhã, Morning, e também o Ship Stealer, Robovelha, que deu as caras nessa terceira temporada de A Casa do Dragão. Eles compartilham algo que é uma adaptação que a série fez em relação ao livro, pois nós vemos que na série Rhaena doma o Ship Stealer, leva ele para a Batalha da Goela e acaba causando a morte de Jace, já que o dragão ainda é feral, indomável, apesar de respeitar sua cavaleira, mas somente ela. Isso é uma liberdade criativa da série, pois não acontece nos livros. Nos livros, Rhaena Targaryen doma, na verdade, o dragão Manhã, Morning, enquanto Robovelha, nos livros, é domado por Needles, que é uma semente do dragão, uma camponesa que teve a sua existência apagada da série e a sua plot, o seu enredo, a sua trama juntados juntos com o de Rhaena para dar mais importância para a personagem. Logo, eles apagaram Needles e o dragão original de Rhaena Morning e deram um Ship Stealer, que é um dragão mais velho, mais imponente, mais interessante para a Rhaena. Então, apesar de teoricamente o dragão Manhã não existir na série, vou sempre ter na minha cabeça que ele sobrevive, a não ser que o Martin dê algum destino para ele em Fogo e Sangue 2. E aí nós chegamos então ao Robovelha, o Ship Stealer. A informação é que no livro, após a Dança dos Dragões, ele e Needles fugiram para o vale e então viveram felizes para sempre, talvez. Eu acredito que na série, por ele juntar essas duas personagens, tem uma grande chance do dragão ter um destino diferente. Infelizmente, talvez a morte vai saber o que o showrunner vai fazer. E das dezenas de dragões que nós temos na série no livro antes da Dança dos Dragões, esses 4 são os únicos remanescentes da batalha quando Aegon assume o Trono de Ferro. Como eu disse, talvez o seu destino já esteja traçado por Martin. Nós não sabemos se Aegon mandou os perseguir ou eles foram usados ou perseguidos nas suas ilhas, nos seus respectivos destinos, ou se por sorte tiveram uma morte natural, conseguiram viver em paz, o que é muito difícil, já que dragões se tornaram tão lendários e tão raros que provavelmente mais pessoas foram atrás para dominá-los, em busca de seu status, de seu poder, tornando a história dos dragões muito trágica dentro de Westeros, um grande exemplo da tolice, da arrogância e do egoísmo humano que bota a perder não somente a sua espécie, como o mundo ao redor. Afinal, Martin baseou Game of Thrones na história e essa história também pode ser representada pelo que acontece hoje. Mas enfim, qual o seu dragão favorito? Qual você gostaria que tivesse sobrevivido?